Carlos Magno foi rei dos francos e lombardos e sacro imperador romano. Ele está entre as figuras mais conhecidas e influentes da Alta Idade Média, por seus sucessos militares que uniram a maior parte da Europa Ocidental, além de suas reformas educacionais e eclesiásticas e suas políticas que lançaram as bases para o desenvolvimento das nações europeias posteriores. Ele era filho de Pepino o Breve, o primeiro rei da dinastia carolíngia. Carlos Magno ascendeu ao trono com a morte de seu pai, co-governando com seu irmão Carlomano I até a morte deste. Depois, como único governante, Carlos Magno expandiu rapidamente seu reino, intitulou-se o chefe da Igreja Ocidental e liderou pessoalmente campanhas militares para cristianizar a Europa e subjugar a agitação quase continuamente durante os 46 anos de seu reinado. Sua morte em 814 foi considerada uma tragédia por seus contemporâneos e foi lamentada em toda a Europa. Ele é muitas vezes referido como o pai da Europa moderna. Carlos Magno nasceu provavelmente na atual Alemanha, durante os anos finais da dinastia Merovingia, que governava as regiões desde 450. O rei merovingio vinha perdendo poder e influência há anos, enquanto a posição real de prefeito do palácio, equivalente a primeiro-ministro, se tornava mais poderosa. Na época do rei Childerico III, o monarca praticamente não tinha poder, e todas as políticas administrativas estavam sendo decididas por Pepino o Breve, prefeito do palácio. Pepino entendeu que não poderia simplesmente usurpar o trono e esperar ser reconhecido como rei legítimo. Então, ele apelou ao papado, perguntando: é certo que um governante impotente continue a ter o título de rei? O papado nesta época estava lidando com uma série de problemas que iam desde os hostis lombardos do norte da Itália até a controversa iconoclastia com o Império Bizantino. O imperador bizantino havia condenado qualquer representação de Cristo nas igrejas como idolatria e ordenou que fossem removidas. Além disso, ele tentou ditar essa mesma política ao Papa e fazê-la ser seguida na Europa Ocidental. Assim, o papado estava precisando desesperadamente de um rei. Foi quando o Papa Zacarias recebeu a carta de Pepino. Ele concordou mais ou menos instantaneamente com Pepino. Pepino foi coroado rei dos francos em 751 e, de acordo com o precedente real, nomeou seus 2 filhos como seus sucessores. Entre seus primeiros atos como rei, Pepino derrotou os lombardos e doou uma quantidade significativa de suas terras ao papado, uma doação conhecida como Doação de Pepino. Por sua vez, o papado esperava controlar Pepino e seus sucessores, e reivindicava autoridade sobre a coroa franca em virtude de um documento conhecido como Doação de Constantino, supostamente elaborada pelo próprio primeiro imperador romano cristão Constantino I. A igreja afirmava que o monarca entregou seu governo voluntariamente ao papado e o papa então o devolveu graciosamente. De acordo com o documento, a igreja era realmente o poder por trás de cada trono e poderia tomar esse poder tão facilmente quanto lhe foi dado. O documento era uma falsificação e não havia evidência de que Constantino tenha feito tal declaração de alguma forma. Mas não havia como Pepino saber disso, e sendo analfabeto, ele tinha pouca escolha a não ser acreditar no que o clero lhe dissesse. Pepino aceitou a estipulação da doação de Constantino, já seu filho não. O rei Pepino morreu em 768 e seus filhos ascenderam ao trono. O co-governo com Carlomano estava longe de ser harmonioso, pois Carlos Magno favorecia a ação direta para lidar com as dificuldades, enquanto seu irmão parece ter sido menos decisivo. O primeiro teste de seu governo foi a rebelião da província da Aquitânia, que Pepino havia subjugado em 769. Carlos Magno empreendeu uma campanha militar que Carlomano não apoiou. Carlos Magno marchou sobre a Aquitânia e derrotou os rebeldes, também subjugando a vizinha Gasconha, enquanto Carlomano se recusou a participar de qualquer uma delas. Em 770, Carlos Magno casou-se e depois repudiou uma princesa lobarda, filha do rei Desidério, para se casar com a adolescente Hildegarde. Após Desidério conversar com Carlomano para derrubar Carlos Magno e vingar a honra de sua filha, os 2 irmãos estavam em curso direto para uma guerra civil, mas Carlomano acabou morrendo em 771. Carlos Magno governou desde o início pela força de sua personalidade, que
que incorporava o ethos do rei guerreiro combinado com a visão cristã. Carlos Magno se elevou sobre seus contemporâneos tanto figurativa quanto literalmente. Ele tinha 1,80 m de altura, pescoço grosso e barrigudo, mas imponente na aparência. Ele podia ser caloroso e falador, mas também podia ser duro, cruel e violento. E seus súditos passaram a olhá-lo com admiração e medo. Acima de tudo, Carlos Magno era um rei guerreiro. Ele liderou seus exércitos em campanhas anuais como uma coisa natural. Só gradualmente ele desenvolveu uma noção de missão cristã e um programa de unificação e expansão sistemática do Ocidente cristão. Ele lançou sua primeira campanha na Saxônia em 772, iniciando um longo e sangrento conflito conhecido como Guerras Saxônicas. Ele tinha como objetivo erradicar o paganismo nórdico na região e estabelecer sua autoridade por lá. Deixando tropas na Saxônia, ele se voltou para a Itália, onde os lombardos estavam se afirmando novamente. Ele conquistou os lombardos em 774 e trouxe suas terras para seu reino. Com isso, passou a se autonominar Rei dos Francos e Lombardos. Em seguida, voltou seus olhos para a Saxônia. A agitação basca nos Pirineus atraiu Carlos Magno e seu exército para uma série de combates, incluindo a famosa Batalha de Roncevaux em 778, em que a retaguarda de Carlos Magno foi emboscada e massacrada. A derrota fez com que Carlos Magno se interessasse ainda mais em trazer a região para seu controle. Entre 778 e 796, Carlos Magno fez campanha todos os anos nos Pirineus, Espanha e Germânia, conquistando repetidas vitórias. Em 795, ele aceitou a rendição dos ávaros da Hungria, mas, recusando-se a confiar neles, atacou sua fortaleza e os derrotou completamente em 796. Ele também derrotou os sarracenos no norte da Espanha, estabelecendo uma zona tampão chamada Marcha Espanhola, e tomou a ilha da Córcega. Por volta dessa época, seu reino se estendia pela região da França moderna, norte da Espanha, norte da Itália e Alemanha moderna, exceto pela Saxônia no norte. Cada vez que Carlos Magno pensava que havia subjugado os saxões, eles se rebelavam novamente. Antes das guerras saxônicas, a região da Saxônia mantinha boas relações com a França e interagia regularmente com eles, servindo como comércio para os países escandinavos. Em 772, um grupo saxão teria invadido e queimado uma igreja em Deventer, na atual Holanda, então parte do reino de Carlos Magno. Isso deu a Carlos Magno sua desculpa para invadir a região. Em vingança pela igreja queimada, Carlos Magno marchou sobre a Westfália e destruiu o Irminsul, a árvore sagrada que representava Yggdrasil, a árvore da vida na mitologia nórdica. Depois disso, ele massacrou vários saxões em sua primeira campanha. Sua segunda, terceira e as 15 demais campanhas seguiram o mesmo modelo de destruição e massacre. Em 777, um chefe guerreiro saxão chamado Widukind liderou a resistência. E, embora fosse um líder capaz, ele não tinha a menor chance contra o rei franco. No entanto, ele negociou com o rei Sigfrid da Dinamarca para permitir que refugiados saxões entrassem em seu reino. Em 782, Carlos Magno ordenou a execução de 4.500 saxões em uma atrocidade conhecida como Massacre de Verden. O objetivo era quebrar a vontade de lutar dos saxões, mas mesmo assim, eles não abriram mão de sua autonomia ou repudiaram sua religião. Porém, logo depois, Widukind se ofereceu para o batismo em um gesto de paz. E está registrado que ele foi batizado, mas logo depois ele desaparece do registro histórico. Carlos Magno só obteve vitória definitiva sobre os saxões em 804. Durante as guerras saxônicas e suas outras campanhas, Carlos Magno agiu inteiramente por iniciativa própria e prestando muita pouca atenção ao papado. No entanto, nenhum dos papas estava reclamando porque os vários empreendimentos de Carlos Magno coincidiam com seus próprios interesses ou os beneficiavam diretamente. Porém, ficou claro em 800 que o poder de Carlos Magno excedia o do papado e eles não podiam fazer nada. Isso ficou claro quando o Papa Leão III foi atacado por uma multidão nas ruas de Roma e foi forçado a fugir. A turba foi incitada por nobres romanos que, esperando substituir Leão III por um dos seus, o acusaram de imoralidade e abuso de seu cargo.
Leão foi a Carlos Magno pedir proteção, e a conselho de seu conselheiro, Carlos Magno concordou em acompanhar Leão de volta a Roma para limpar seu nome, e foi o que ele fez. Em 23 de dezembro, em um julgamento presidido por Carlos Magno, o Papa Leão finalmente se inocentou das acusações contra ele. Esse curso de eventos significou uma terrível humilhação para o Papa e sua subjugação diante do governante carolíngio. Sendo assim, ele decidiu tentar recuperar o prestígio e a autoridade de seu cargo realizando a coroação imperial de Carlos Magno. No dia de Natal do ano 800, quando Carlos Magno se levantou da oração diante do túmulo de São Pedro, o Papa Leão de repente colocou a coroa na cabeça do rei, e o clero romano bem ensaiado e as pessoas gritaram: Carlos Augusto, coroado grande e pacífico imperador dos romanos, vida e vitória. Carlos Magno supostamente não queria ser coroado pelo Papa, e teria dito que nunca teria entrado na igreja se soubesse que isso aconteceria. Seja como for, está bem estabelecido que a coroa estava claramente visível na igreja quando Carlos Magno entrou, e o homem certamente era inteligente o suficiente para perceber que não havia sido deixado ali acidentalmente. Muito provavelmente, Carlos Magno aceitou o prestígio do título, mas não estava disposto a permitir que o papado exercesse poderes sobre ele. Parece haver pouca dúvida de que a coroação foi uma tentativa do papado de estabelecer alguma medida de controle sobre Carlos Magno. Os papas acreditavam que os imperadores deveriam ser administradores papais, exercendo sua autoridade política secular no interesse da Igreja Romana. Mesmo assim, não havia necessidade prática de fazer isso, pois Carlos Magno vinha consistentemente combinando seus próprios interesses com os da Igreja desde que havia chegado ao poder. Além de suas vitórias militares regulares, Carlos Magno também se engajou na reforma eclesiástica e educacional, melhorando a função de igrejas, mosteiros e instituições educacionais em todo o seu império. Os avanços tecnológicos durante a dinastia Merovingia e o reinado de Pepino Breve já forneceram a base para uma maior prosperidade. Avanços agrícolas, como a rotação de culturas entre 3 campos, levou ao aumento da produção de alimentos e melhor cuidado da terra. Carlos Magno superou esses avanços, incentivando o desenvolvimento da mecanização, como um moinho de água para moer os grãos, em vez do método anterior de moagem por trabalho humano. Pepino Breve havia iniciado uma reforma da Igreja Franca liderada por São Bonifácio, que estabeleceu a ordem nas casas religiosas e desenvolveu as escolas monásticas. Ele também dividiu as regiões em paróquias para facilitar a administração. Carlos Magno capitalizou esses avanços promovendo seu desenvolvimento e cercando-se das mentes mais brilhantes de sua época, enfatizando a alfabetização como um aspecto importante da piedade. Essa política foi avançada nas escolas monásticas em todo o Império de Carlos Magno, melhorando as taxas de alfabetização e produzindo melhores alunos. As reformas anteriores de Bonifácio continuaram quando Carlos Magno enviou comissários de sua capital para os vários distritos e paróquias para garantir que seus decretos fossem implementados adequadamente e que sua administração estivesse funcionando com um objetivo comum. Carlos Magno governou seu império por 14 anos até sua morte por causas naturais em 814. Sua força e personalidade dinâmica foram necessárias para criar o império, e, sem ele, seu reino se desintegrou rapidamente. Ele já havia coroado Luís o Piedoso como sucessor em 813, mas não podia fazer nada para garantir que seu legado durasse depois de sua morte. No entanto, os problemas iniciais para o Império não foram devidos a quaisquer elementos de retrocesso ou desintegração, mas às próprias escolhas de Carlos Magno em relação à Saxônia décadas antes. As guerras saxãs destruíram a região, mataram milhares de pessoas e fizeram pouco mais do que enfurecer os reis escandinavos, que esperaram até a morte de Carlos Magno para desencadear os ataques vikings na França. Durante o reinado de Luís, entre 820 e 840, os vikings atacaram repetidamente a França. Luís fez o melhor para afastar esses ataques, mas achou mais fácil apaziguar os nórdicos por meio de concessões de terras e negociações. Quando Luís morreu em 840, o império foi dividido entre seus 3 filhos que lutaram entre si pela supremacia. O conflito foi finalizado pelo Tratado de Verdun de 843,
que dividiu o império entre os filhos de Luís. Luís o Alemão recebeu a França Oriental. Lotário tomou a França Média e Carlos o Calvo governaria a França Ocidental. Nenhum desses reis francos estava interessado em ajudar os outros, e a infraestrutura do império, assim como a maioria das reformas promovidas por Carlos Magno, se deteriorou. Os ataques vikings continuaram de 843 a 911, quando foram finalmente encerrados por Carlos o Simples, através de um tratado com o chefe viking Rolo, mais tarde conhecido como Rolo da Normandia. Os reinos separados do Império de Carlos Magno acabariam formando as nações modernas da Europa, e, apesar de todas as suas falhas, não poderiam ter feito isso se não fosse por sua visão de propósito e habilidades naturais para liderar de tal maneira que outros estivessem ansiosos para servi-lo. Olá, eu sou o Professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!